Você está longe dos seus sonhos e quer tornar seus sonhos realidade. E eu tenho um par de asas para te oferecer por meio do concurso público. Dia 1º de novembro, às 20 horas, nós aqui do Direção Concursos faremos um evento de Black November que vai garantir para você um desconto muito incrível para que você conquiste as suas asas que vão te levar em direção ao concurso público que transformará seus sonhos em realidade. Clica no botão que está aparecendo aqui em algum lugar dessa... Olá, meu amigo, minha amiga concurseiro que nos acompanha aqui na plataforma do Direção Concursos. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Leonardo Arpini, eu sou professor de Legislação Penal Especial aqui da casa. Hoje eu estou aqui especialmente para falar com você que está se preparando para o cargo de agente da Polícia Federal. Hoje o nosso encontro diz respeito à Lei 10.446 de 2002, uma legislação penal especial que está prevista no edital do seu concurso e que muito provavelmente vai ser ponto de indagação pela sua banca examinadora. Pessoal, o que acontece? A Lei 10.446 de 2002 ela veio para regular as atribuições da Polícia Federal. Logo, quando nós entrarmos dentro do conteúdo da nossa aula, a partir dos slides que eu preparei para vocês, a gente vai tratar sobre o que é atribuição, o que é competência, o que é atribuição propriamente dita da Polícia Federal. Nós vamos também falar sobre as atribuições de polícia judiciária, de polícia administrativa. Vamos também fazer algumas questões para que vocês possam fixar essa matéria e possam sair daqui com toda a bagagem necessária para enfrentar qualquer questão no seu concurso de agente da Polícia Federal. Então vamos lá, vou colocar os nossos slides na tela agora para que a gente possa analisar e dar início ao nosso estudo. Vamos lá. Como eu falei para vocês, pessoal, eu deixei aqui preparado alguns slides e antes de mais nada já deixo aqui os meus contatos no meu Instagram, tá, pessoal? Caso vocês tenham alguma dúvida, seja ela de direito penal, processo penal e legislação penal especial, tá? Aqui o meu Instagram, o meu canal no YouTube, pessoal, se vocês quiserem, procurem o canal, se inscrevam, assistam às nossas aulas, divulguem o nosso canal, divulguem as nossas aulas. Lá vocês vão encontrar muito conteúdo jurídico, conteúdo não só de legislação penal especial, mas também de processo penal e de direito penal. Aí assim a gente consegue aumentar cada vez mais o nosso ciclo de estudos e o nosso estudo compartilhado, como eu sempre falo para vocês. Aqui tem o meu Facebook também. O que eu mais costumo usar é o meu Instagram e também o meu e-mail, pessoal, tá? Então vamos lá. Olha só. O que a gente precisa analisar inicialmente para nós podermos nos situar dentro da Lei 10.446 de 2002? Eu coloquei aqui um conflito, como vocês podem perceber, entre atribuições e competência. Pessoal, olha só. É muito comum que aconteça um erro às vezes entre nós estudiosos, de achar que todas as atribuições da Polícia Federal, elas desembocam na competência da Justiça Federal. Primeira coisa, nós precisamos diferenciar atribuição de competência. Competência está intimamente ligado com a questão do poder judiciário e não com a questão do poder executivo. Então, o que acontece? Como eu disse para vocês, a competência está diretamente ligada ao Poder Judiciário. Competência é a medida de jurisdição. E isso vocês devem ter estudado em outras aulas ou em outros cursos que vocês fizeram aqui na nossa plataforma no processo civil. O processo civil explica isso, sobre o que é a competência tal da medida da jurisdição. Ou seja, isso é diferente de atribuição. Atribuição é o que a Polícia Federal tem. A Polícia Federal não tem competência. A Polícia Federal tem atribuição, porque ela está situada dentro do Poder Executivo. Ela tem atribuição e exercício em todo o território nacional. Ou seja, esse é o primeiro ponto que nós temos que ter dentro do nosso estudo para saber diferenciar. Aí você vai me dizer, tá, professor, mas a banca CESP coloca como competência da Polícia Federal. A banca CESP ela não estudou direito constitucional, ela não estudou o processo civil, tá? Porque isso é um erro básico, pessoal. O que acontece? A atribuição também ela está vinculada, por exemplo, ao membro do Ministério Público. O membro do Ministério Público, assim como o delegado de Polícia Federal, o agente da Polícia Federal, vocês vão ter atribuições e não competência. A competência é reservada apenas para o Poder Judiciário. Tudo certo? Então, o que acontece?
Eu vou pedir para que vocês leiam. O artigo 144 da Constituição a gente vai analisar aqui em aula, mas se vocês tiverem um interesse para poder fazer esse feeling, poder fazer essa comparação entre o artigo 144, que traz as atribuições lá dentro do capítulo da segurança pública, com o artigo 109 da Constituição, que trata da competência, que são coisas diferentes. Combinado? Vamos para o nosso slide então. Olha só. Então, o que eu deixei aqui para vocês, ó, o artigo 144 da Constituição diz o seguinte: a segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio através dos seguintes órgãos. Bom, através desses 7 incisos, nós podemos perceber que há 7 órgãos que são responsáveis pela segurança pública no nosso território. O primeiro deles é a Polícia Federal, no qual nós estamos detidos a estudar. O segundo é a Polícia Rodoviária Federal. Polícia Rodoviária Federal que tem concurso na iminência aí para sair. Se não me falha a memória, pessoal, 2.000 vagas. Nós temos a Polícia Ferroviária Federal. Pessoal, a Polícia Ferroviária Federal ela está desativada porque não há mais ferrovias administradas pela União no nosso território. Então a Polícia Ferroviária Federal ela já foi desativada, tá? Vamos dar seguimento aqui, ó. As polícias civis, as polícias militares e o Corpo de Bombeiros Militar. As polícias penais federal, estadual e distrital. Pessoal, aqui estão os agentes penitenciários, os antigos agentes penitenciários que se tornaram polícia penal. Vocês conseguem perceber que essa redação aqui é da Emenda Constitucional 104 de 2009, que criou a Polícia Penal. Outra coisa que eu quero que vocês entendam também, pessoal, eu falei sobre as atribuições da Polícia Federal. Bom, aí vocês podem me perguntar, tá, professor, mas e quais são as atribuições da Polícia Civil, por exemplo? O que eu quero que vocês tenham em mente? Tudo, em regra, é atribuição da Polícia Federal. Só vai ser atribuição da Polícia Civil as matérias que não forem de atribuição da Polícia Federal. Ou seja, a Polícia Civil tem a atribuição residual, ou seja, tudo aquilo que não for da Polícia Federal será da Polícia Civil, porque vocês não vão achar atribuições da Polícia Civil nas constituições dos estados e muito menos na Constituição Federal, como acontece com o artigo 144. Nós vamos ver mais adiante que o artigo 144, parágrafo 1º, ele regula algumas das atribuições da PF, mas ele não se exaure nesse parágrafo 1º. Por quê? Porque veio essa Lei 10.446 e regulamentou as atribuições da PF. Então, o que acontece? A regra geral é que todo e qualquer crime que aconteça no território é atribuição da Polícia Federal. Prestem bem atenção. Porém, o que não for da Polícia Federal de forma residual é da Polícia Civil. A mesma coisa acontece com a competência. Lembram que eu fiz esse paralelo entre atribuição e competência? A mesma coisa ocorre na competência. A regra geral para o ordenamento jurídico é que a competência é da Justiça Federal. E tudo aquilo que não for da Justiça Federal será de competência da Justiça Estadual. Esse é o mesmo raciocínio utilizado para a atribuição da PF e das polícias civis. Combinado? Vamos dar seguimento então. Olha só. Então, o que eu falei para vocês? Eu falei para vocês sobre as atribuições como regra geral e também a atribuição como forma residual lá da Polícia Civil. Então, vamos dar seguimento aqui, ó. Agora, falando das atribuições propriamente ditas, eu coloquei aqui uma diferença entre a polícia judiciária e a polícia administrativa. Pessoal, isso aqui é um ponto que é muito explorado em concurso público. Por quê? Porque a Polícia Federal, em que pese a polícia administrativa não ser a mesma coisa que a polícia judiciária, a Polícia Federal possui as duas atribuições. A Polícia Federal tem tanto a atribuição de polícia administrativa como a atribuição de polícia judiciária. Bom, a atribuição de polícia judiciária, deixa eu apagar aqui para deixar mais legível, pessoal, para vocês. A Polícia Federal ela tem tanto a atribuição de polícia administrativa como a atribuição de polícia judiciária. E aí vocês ficam pensando, bom, a polícia judiciária, eu coloquei aqui para vocês, é a atividade investigativa, ou seja, é quando há a ocorrência de um crime no mundo dos fatos. O que isso quer dizer? Ocorrida uma infração penal, a regra geral é que a Polícia Federal tem a atribuição para investigar determinada infração, na busca
de provas de materialidade e indícios suficientes de autoria ou participação daquele suposto indivíduo que foi o agente criminoso. Isso é atividade de polícia judiciária, atividade investigativa, atividade de persecução criminal. Se vocês lembrarem, em algumas outras aulas eu falei para vocês sobre a estrutura da persecução criminal. A persecução criminal, mais uma vez lembrando, não canso de reforçar isso e toda vez que eu reforço, isso vai para o subconsciente de vocês e vocês vão ficar com isso gravado. A atividade de persecução criminal, ela se divide na investigação preliminar, na instrução processual e na execução penal. Então, quando eu tenho uma infração que ocorre no mundo jurídico, eu tenho a primeira fase, eu tenho a investigação preliminar, e aí as atribuições da PF são de polícia judiciária para investigar esses crimes que ocorrem no mundo dos fatos, que ocorrem no mundo fenomênico e que refletem no mundo jurídico. Pois bem, a atividade de polícia administrativa é diferente. A atividade de polícia administrativa é aquela que regula, por exemplo, o poder de polícia. O poder de polícia que está lá no artigo 78 do CTN, do Código Tributário Nacional. Por exemplo, um serviço remunerado mediante taxa. Isso é uma atribuição de polícia administrativa. Aí você deve estar pensando, tá, professor, mas qual é a atribuição de polícia administrativa que tem a Polícia Federal? Pessoal, muitos de vocês já devem ter tirado o passaporte. A emissão de passaporte por parte da Polícia Federal é uma atividade de polícia administrativa, em que você paga uma taxa, onde a Polícia Federal exerce o seu poder de polícia para conceder ou não o passaporte a você que fez o requerimento. Isso é uma atividade de polícia administrativa, então prestem bem atenção. A Polícia Federal tem as duas atribuições. Ela tem tanto a atribuição de polícia judiciária como a atribuição de polícia administrativa, correto? Vamos lá, olha só, como eu disse para vocês aqui, ó, polícia administrativa, prestação de serviço público, exercício regular do poder de polícia. E aí eu falei para vocês da taxa, que é daquele serviço contraprestacional, tá? E aqui a gente pode colocar, ó, passaporte, tá? A emissão de passaporte é uma atividade de polícia administrativa que também faz parte das atribuições da Polícia Federal, tá? Vamos dar seguimento aqui então, ó. Olha só. Como eu falei para vocês lá no artigo 144, nós temos as atribuições da PF. Então, o que acontece? Eu falei para vocês que no artigo 144, parágrafo 1º, nós teríamos algumas das atribuições que seriam as infrações penais na qual a Polícia Federal tem a atribuição para investigar. Porém, nós não exauriríamos a matéria nesse parágrafo 1º, justamente por conta da regulamentação que veio a partir da Lei 10.446. Então, o que acontece, pessoal? Olha só, vamos lá. O que nos diz o parágrafo 1º aqui da nossa lei? Vamos lá. Do artigo 144 da Constituição, tá? Vamos lá. A Polícia Federal, instituída por lei como órgão permanente, organizado e mantido pela União. Vejam o que eu falei para vocês sobre pertencer ao poder executivo, tá? Opa, vamos botar isso aqui para cá. Aí, poder executivo. E estruturado em carreira. Claro, você tem delegado de carreira, delegado de Polícia Federal de primeira classe, segunda classe, etc. Destina-se a, vamos lá, apurar. Pessoal, esse primeiro, esse segundo e esse terceiro item que eu coloquei para vocês correspondem ao inciso primeiro, ou seja, eu dividi o inciso primeiro em 3 partes, tá? Então, vamos lá. O primeiro item diz o seguinte: apurar infrações penais contra a ordem política e social. O artigo 144, parágrafo 1º, inciso 1, primeira parte da Constituição Federal. E aí, o que está dentro desse inciso? Eu coloquei aqui para vocês. A Lei de Segurança Nacional, a Lei 7170 de 83. Qual foi o acontecimento mais recente que nós temos em que a Lei de Segurança Nacional ela teve que ser aventada para que houvesse uma investigação e que a Polícia Federal tivesse a atribuição para investigar esse crime? Vocês vão lembrar, pessoal, em 2018, o atentado contra o candidato à presidência da República, Jair Bolsonaro. Naquele período, naquela facada em que ele levou em Juiz de Fora,
isso foi tratado como um crime contra a segurança nacional. Foi invocada a Lei de Segurança Nacional. Então, nesse caso, a Polícia Federal tinha a atribuição para investigar essa infração penal ocorrida contra o até então candidato à presidência Jair Bolsonaro. Esse é um exemplo da utilização da Lei de Segurança Nacional, tá? E aí quem que foi que investigou? Foi a Polícia Federal. E aí depois veio toda aquela discussão se o suposto autor do crime, Adélio Bispo, teria agido sozinho ou teria outras pessoas por trás. Enfim, toda aquela discussão que vocês já sabem. Mas esse é um exemplo da utilização da Lei de Segurança Nacional com uma infração penal contra a ordem política, para que vocês pudessem visualizar com a estrutura da Polícia Federal dando suporte para essa investigação, tomando para si essa investigação, certo? Vamos lá, olha só. A Lei de Combate ao Terrorismo, pessoal, a Lei de Combate ao Terrorismo, ela traz uma antecipação da tutela penal. Por exemplo, a Lei de Combate ao Terrorismo, ela pune os atos preparatórios para o terrorismo. Isso, se vocês forem analisar, nós tivemos aí no caso das Olimpíadas. No caso das Olimpíadas, a Polícia Federal trabalhou bastante, não só nas Olimpíadas, mas também na Copa do Mundo, em que algumas organizações criminosas foram desmanteladas, organizando atos terroristas na Copa do Mundo e também nas Olimpíadas. Ou seja, mas por quê? Por que foram desmanteladas essas organizações criminosas sem que houvesse nenhum ato terrorista sido praticado? Porque a Lei de Combate ao Terrorismo, ela antecipou a tutela penal, ela resolveu punir os atos preparatórios do terrorismo. Se vocês lembrarem lá em Direito Penal, nós temos o iter criminis, o caminho do crime, em que nós temos cogitação, preparação, execução e consumação. A execução é aquilo que faz com que o crime seja punido no mundo dos fatos, depois no mundo jurídico. O que acontece? Um crime só vai poder ser punido a partir dos atos executórios. Porém, nós temos algumas exceções. O artigo 34 da Lei de Drogas, que trata dos petrechos para o tráfico, é uma hipótese de antecipação da tutela penal. A tutela penal passa a punir os atos preparatórios, e isso aconteceu também com a Lei de Combate ao Terrorismo. Resolveu punir, antecipar a tutela penal para os atos preparatórios do terrorismo, certo? Vamos lá então. Ó. O nosso item segundo trata também, ainda dentro do inciso 1º do artigo 144, parágrafo 1º, sobre apurar infrações penais em detrimento de bens, serviços e interesses da União. Pessoal, aqui eu vou dar um macete para vocês. Aqui é o bis, tá? O bis, ó. Bens, interesses e serviços da União, tá? Esse aqui é um mnemônico que vocês podem guardar que vocês nunca mais vão esquecer. Esse aqui, pessoal, é um exemplo de atribuição da PF que, quando houver a investigação, vai recair direto na competência da Justiça Federal. Por quê? Porque o artigo 109, inciso 1º da Constituição Federal fala que compete aos juízes e tribunais federais julgar os crimes praticados em detrimento dos bens, interesses e serviços da União. É exatamente a previsão aqui do artigo 144, parágrafo 1º, inciso 1º, segunda parte, ou seja, a atribuição vai ser da PF para investigar, e aí o que vai acabar acontecendo vai ser competência da Justiça Federal para investigar. O que eu tenho aqui para que vocês possam visualizar? Ó, apurar infrações penais em detrimento de bens, serviços ou interesses da União. Pessoal, bens, serviços e interesses da União, nós temos, por exemplo, um ataque a uma viatura da Polícia Federal. Uma viatura da Polícia Federal é um bem que pertence à União. Tá? Porque é a União que custeia toda a estrutura da Polícia Federal. Então, um ataque causado a uma viatura da Polícia Federal vai ser atribuição da própria Polícia Federal investigar e também da Justiça Federal julgar o suposto criminoso que praticou esse ataque à viatura da Polícia Federal, certo? Vamos lá então. Ó. Olha só. Entidades autárquicas, fundações públicas, empresas públicas federais. Então, olha só, isso aqui, pessoal, eu deixei aqui para vocês, isso aqui é uma cláusula aberta de atribuições da PF. Por quê? Porque aqui vai adentrar a maioria das infrações que é apurada pela Polícia Federal. Então, olha só o que eu coloquei de exemplo para vocês aqui. Ó.
Eu coloquei uma fraude em benefício previdenciário. Pessoal, fraude é um benefício previdenciário, vai ser objeto de investigação pela Polícia Federal. Furto de bens de universidades federais. Suponhamos que tenha sido furtado um computador da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, da Universidade Federal de Minas Gerais, da Universidade Federal de Santa Catarina. Vai ser atribuição da Polícia Federal investigar esse furto, tá? Voltando, ó. Assalto à agência da Caixa Econômica Federal. Olha só, pessoal, que curioso. A Caixa Econômica Federal é uma empresa pública. Então, o que acontece? Havendo um assalto na Caixa Econômica... Isso é pegadinha de concurso direto, pessoal. Direto. Olha só. Nós temos a empresa pública Caixa Econômica Federal e a Sociedade de Economia Mista Banco do Brasil. A Sociedade de Economia Mista do Banco do Brasil, ela comercializa suas ações na bolsa, ela pode ter patrimônio privado. O que acontece? A empresa pública Caixa Econômica Federal, se houver um assalto contra a Caixa, nesse caso, quem vai investigar é a Polícia Federal e vai competir à Justiça Federal julgar os criminosos que assaltaram a agência da Caixa Econômica Federal. Porém, em que pese a Sociedade de Economia Mista do Banco do Brasil ter capital eminentemente majoritário federal, mesmo que tenha esse capital de forma majoritária federal, a Sociedade de Economia Mista, que é o Banco do Brasil, se houver um assalto no Banco do Brasil, vai ser atribuição da Polícia Civil investigar esse assalto. E vai ser competência da Justiça Estadual investigar esse assalto, a competência da Justiça Estadual julgar esse assalto dentro do Banco do Brasil. Então vocês têm que ter bem isso claro na sua mente. Empresa pública, Caixa Econômica Federal, assalto na Caixa. Polícia Federal tem atribuição para investigar e a Justiça Federal tem a competência para julgar. Sociedade de Economia Mista, o Banco do Brasil. Quem vai ter a atribuição para investigar? Polícia Civil. Quem vai ter a competência para julgar? Justiça Estadual. Combinado? Vamos seguir em frente então. O inciso, ainda dentro do inciso primeiro, o terceiro item diz o seguinte, ó, apurar infrações penais cuja prática tenha repercussão interestadual ou internacional e exija repressão uniforme segundo se dispuser em lei. Artigo 144, parágrafo 1º, aqui, ó, inciso 1, terceira parte. Olha só o que eu coloquei para vocês, ó. A Lei 10.446 é que regulamenta essas infrações. Portanto, estamos diante de uma norma constitucional de eficácia contida. Foi o que eu falei para vocês, pessoal, tá? Então, o que acontece aqui, ó? Infrações penais cuja a prática tenha repercussão interestadual ou internacional. Vocês imaginem, pessoal, uma organização criminosa que tem tentáculos no estado do Rio de Janeiro, no estado de São Paulo, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná. Nesses 5 estados, o que vocês acham que é mais fácil juntar a Polícia Civil do Paraná, do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, de Minas Gerais, eu falei, e Rio de Janeiro, por exemplo? Vocês acham que é mais viável juntar essas 5 polícias civis e formar um inquérito cada uma sobre essa determinada organização criminosa ou deixar essa atribuição na mão da Polícia Federal, que tem atribuição dentro de todo o território nacional? Nesse caso, é mais fácil deixar para a Polícia Federal fazer a atribuição de investigar essa organização criminosa. Aí, o que vai acontecer? A estrutura de trabalho ela é mais concisa, ela é mais vertical dentro da investigação. Porque se nós colocarmos a Polícia Civil do Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, muito provavelmente os delegados de polícia podem ter formações diferentes. Os delegados de polícia vão ter o quê? Por exemplo, eles vão ter pensamentos diferentes sobre determinada prática criminosa. Olha, um delegado de polícia pode entender determinada coisa sobre essa infração penal. O outro delegado de polícia pode entender outra coisa. Ah, professor, quer dizer então que a polícia civil ela é menos importante que a federal? Muito pelo contrário. Todas as polícias são importantes. A civil, a militar, a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, todos os órgãos de segurança pública são importantes para sustentar a estrutura do nosso país. O que eu estou mostrando para vocês é que é mais fácil essa investigação ocorrer por parte da Polícia Federal do que nós termos algum conflito ou algum atrito de divergência de entendimento entre os delegados da Polícia Civil do que na Polícia Federal, em que um delegado vai, por exemplo, coordenar toda essa investigação. Combinado? Vamos lá então, ó. Dando seguimento aqui, ó, pessoal. O slide está duplicado aqui. Tá, vamos lá. Então, seguindo aqui, ó. O que acontece, pessoal? Aí, como eu disse para vocês, ó, eu vou pegar esse slide que está duplicado só para eu mostrar para vocês aqui, ó.
Eu falei que a Lei 10.446 ela regulamentou as infrações, então nós estamos diante de uma norma constitucional de eficácia contida. E aí agora eu trago para vocês o rol de infrações que foram regulamentadas. A primeira, ó, sequestro, artigo 148 do Código Penal, e o cárcere privado. São as duas infrações penais que estão dentro do artigo 148 do Código Penal, tá? Extorsão mediante sequestro, artigo 159 do CP. Se o agente for impelido por motivação política ou quando praticado em razão da função pública exercida pela vítima. Ou seja, eu sequestrei um indivíduo, pratiquei uma extorsão mediante sequestro pelo simples fato daquele indivíduo ser um promotor de justiça, ser um procurador da República, ser um juiz federal. Então, vocês imaginem a situação do indivíduo que é sequestrado, um juiz federal é sequestrado por única e exclusivamente ser juiz federal e estar ligado à sua função. E aí, para a libertação desse juiz federal, os criminosos exigem uma determinada quantia em dinheiro. Isso é extorsão mediante sequestro. Sequestrar alguém com o intuito de obter uma vantagem. Então, o que vai acontecer? Nesse caso, nós vamos ter uma atribuição da Polícia Federal para investigar esse sequestro contra esse juiz federal. Certo? Vamos lá. A formação de cartel, pessoal. Bom, a formação de cartel, a gente vai ver aqui os incisos 1 a 2, 3 e 7 do artigo 4º da Lei 837, que é a lei que trata a lei dos crimes contra a ordem tributária, tá? Inclusive, pessoal, tem aula a respeito dessa legislação aqui, pessoal, uma lei importante para concurso também tributária, tá? O que vai acontecer? O crime de cartel aqui, ó, a gente traz para vocês o preço da gasolina nos postos, porque ó, o crime de formação de cartel visa tipificar determinadas condutas antieconômicas em que alguns empresários entram em acordo para pegar o mercado, ou seja, vão pegar esse mercado e vão lotear o mercado entre eles. O mercado quer dizer o quê? Vão lotear a estrutura de distribuição, comércio, compra, entrega daquela mercadoria em determinado local. Então vai acontecer o quê? Ó? Vai dividir entre eles na forma dos incisos correspondentes, ajustando os preços a serem praticados, as quantidades de mercadorias que serão produzidas e comercializadas, o controle de redes fornecedores ou o controle do mercado por regiões. A formação de cartel sempre provoca efeitos que ultrapassam as fronteiras dos estados. Por quê, pessoal? Porque se você tentar controlar um mercado em que pé seja no estado, vai gerar problemas federais. Se a gente pegar o combustível, por exemplo, o combustível tem incidência de tributos federais. Se houver uma dominação de mercado, vai haver problema nesse tabelamento de preços entre os indivíduos que formam o cartel, por exemplo, da gasolina em determinada região, tá? Vamos lá então, ó, seguindo. Ainda dando continuidade ao rol das infrações, tá? As relativas à violação de direitos humanos que a República Federativa do Brasil se comprometeu a reprimir em decorrência de tratados internacionais de que seja parte. Aqui tem um resumo, ó. Prática de infrações que violem os direitos humanos, tá? Que o Brasil se comprometeu a reprimi-la mediante tratado. Aí sim vai ser competência, vai ser atribuição da Polícia Federal investigar. Ou seja, precisa ver a soma, são requisitos cumulativos e não alternativos, tá? Vamos lá. Inciso 4. Esse era o último inciso que nós tínhamos até 2015, tá, pessoal? Então, ó, furto, roubo ou receptação de carga, inclusive de bens e valores, transportadas em operação interestadual ou internacional, quando houver indícios de atuação de quadrilha ou bando. Bom, pessoal, a quadrilha ou bando, desde 2013, tá? Já não é mais quadrilha ou bando, tá? Nesse caso, nós estamos falando da associação criminosa, do artigo 288 do Código Penal. Então, aqui leia-se associação criminosa em mais de um estado da federação. O que isso quer dizer? Sempre que vocês encontrarem dentro do ordenamento jurídico, a menção à quadrilha ou bando, atualmente, hoje, vocês podem falar em associação criminosa, que veio através da lei 12.850 de 2013, que criou o tipo penal da organização criminosa, lá da lei 12.850 de 2013, alterou também o Código Penal, criando a associação criminosa que substituiu a anterior figura da quadrilha ou bando. Então, o que acontece? Eu vou mostrar para vocês agora no slide como é que funciona esse crime aqui, ó. O crime de associação criminosa, pessoal, é um crime de concurso necessário, tá? Crime de concurso necessário. Por quê? Porque nós temos
associarem-se 3 ou mais pessoas para o fim específico de cometer crimes, tá? Se na assertiva vier contravenção penal, o gabarito já vai estar errado, tá? Vocês percebam que aqui está falando especificamente em crimes, tá? Ó, beleza? Então vamos lá, ó. Seguindo. Inciso 5, ó. Falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais e venda, inclusive pela internet, depósito ou distribuição de produto falsificado, corrompido, adulterado ou alterado. Isso aqui é o artigo 273 do Código Penal, pessoal. E aí, o que eu coloquei para vocês aqui, ó? Eu coloquei uma operação recentíssima que foi feita pela Polícia Federal para investigar a adulteração no álcool gel. Então, o que acontece, pessoal? Nessa operação aqui, vocês podem ver, ó, que eu retirei a imagem do site do Correio Brasiliense, que é o PF investiga a venda de álcool gel com teor abaixo do rótulo. Por quê? Porque houve uma adulteração de um produto destinado a fins, por exemplo, terapêutico, medicinal, inclusive pela internet. Por quê? Isso aqui veio por conta do coronavírus, pessoal, por conta da pandemia que nós acabamos enfrentando e que o álcool gel era o acessório indispensável, passou a ser o acessório indispensável na vida do brasileiro. Algumas pessoas acabaram se aproveitando disso e começaram a fazer o álcool gel adulterado. A Polícia Federal teve que instaurar um inquérito policial federal para apurar essas infrações penais que acabaram acontecendo no território, porque foram em vários locais, pessoal. Então, como eu venho aqui frisando, a atribuição da Polícia Federal é em todo o território nacional, tá? Vamos lá, ó. Seguindo, ó, inciso 6. Quase caminhando para o final da nossa aula aqui, ó. Furto, roubo, dano contra instituições financeiras, incluindo agências bancárias ou caixas eletrônicos quando houver indícios de atuação de associação criminosa em mais de um estado da federação. Então, olha só, furto, roubo ou dano. Vocês lembram que eu falei para vocês sobre as organizações, uma organização criminosa que tinha braços, tentáculos no Rio de Janeiro, Minas Gerais, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná? Naquele caso, como eu disse para vocês, é uma cláusula aberta. Por exemplo, essa organização criminosa ela pode estar praticando vários crimes. Então, olha só, eu vou pegar a receptação, por exemplo. Receptação é um crime que não está aqui dentro do inciso 6, tá? Então, aqui no inciso 6 que a gente acabou de visualizar, que eu já vou colocar na tela para vocês, nós estamos falando de furto, roubo e dano, tá? Então, o que acontece? Ó, contra instituições financeiras, agências bancárias ou caixas eletrônicos. O que é isso, pessoal? Pessoal, isso aqui é aquelas práticas em que as organizações criminosas elas vão assaltar os caixas eletrônicos, vão lá com um maçarico, tentam queimar o caixa eletrônico para retirar as cédulas de dinheiro que estão lá dentro. Quando nós tivermos aula sobre a Lei 7.102 de 83, que vai tratar sobre a segurança privada, que é a aula logo em seguida a essa, eu vou falar para vocês sobre um dos mecanismos que é necessário para as agências bancárias, que é o quê? Inutilizar as cédulas que estão ali dentro. Então, eu vou dar um exemplo. O indivíduo, uma organização criminosa direcionada a assalto a caixas eletrônicos, ela adentra na agência bancária com um maçarico, ela tenta queimar a parte da frente do caixa eletrônico para retirar a cédula. No momento em que o maçarico pega no caixa eletrônico, pessoal, o que vai acontecer? No momento que esse maçarico pegar no caixa eletrônico, automaticamente isso vai ter uma temperatura tão alta, que vai acionar um dispositivo dentro do caixa eletrônico que vai fazer com que haja uma mancha dentro das cédulas. E aí o que vai acontecer? Essas cédulas vão ser inutilizadas pelas manchas que elas têm. Aí, por exemplo, se você for sacar o dinheiro e acabar pegando uma nota manchada, você vai se dirigir até a agência bancária e a agência bancária vai trocar essa nota, porque essa nota era inutilizável por conta de que ela foi alvo de um ataque cometido por agentes criminosos a um caixa eletrônico. Tudo certo? Seguindo então, ó. Aqui para fechar o inciso 8º, tá, pessoal? O inciso 8º diz o seguinte, ó. Quaisquer crimes praticados por meio da rede mundial de computadores, ou seja, na internet, pessoal, crimes praticados na internet que difundam conteúdo misógino, defendidos como aqueles que propagam ódio ou aversão às mulheres, ó. Isso aqui é de 2018, pessoal,
tá? Então, o que é a misoginia? Desprezo, repulsa ou ódio contra as mulheres, sentimento que está diretamente ligado a inúmeros casos de violências praticadas contra elas. E aí nós temos aqui a tutela através da Lei 11.340 de 2006, que é a Lei Maria da Penha, tá, pessoal? Lei Maria da Penha. Vou botar aqui Penha, tá? Os artigos mais importantes dessa lei aqui, pessoal, é o artigo 5º, tá? Artigo 5º, que fala das hipóteses de violência doméstica, e o artigo 7º, que fala das formas de violência doméstica, tá? Nós temos também, por exemplo, o artigo 24A, que fala do crime de descumprimento de medida protetiva, tá? Nós tivemos algumas alterações recentes na Lei Maria da Penha no que diz respeito à possibilidade do delegado de polícia conceder medidas protetivas de urgência, tá, pessoal? Mas isso é assunto para a própria Lei Maria da Penha, correto? Vamos dar seguimento aqui, ó. Pessoal, agora chegou o momento de nós fazermos algumas questões aqui para a gente fixar tudo isso que foi falado aqui na nossa aula, tudo que foi estudado de forma compartilhada, eu e você aí na sua casa, concentrado aqui, analisando o artigo 144 da Constituição e as atribuições da PF. Vamos adiante, então. Olha só. Indo para os nossos exercícios, nossa primeira questão diz o seguinte, ó. Zeca e Juca, previamente ajustados, adentraram em uma agência da Caixa Econômica Federal. Tá? Já vamos... Quando a gente lê Caixa Econômica Federal, a gente já tem que ligar um alerta. Mediante a ameaça com o emprego de arma de fogo, revólveres, subtraíram a importância de 20 mil que se encontravam no interior do cofre da instituição financeira. Logo depois da ocorrência, os autores da subtração foram encontrados por policiais militares a alguns quarteirões distantes da agência, em atitudes suspeitas, carregando sacolas com armas na cintura, momento em que foram abordados e posteriormente presos. As armas do crime foram apreendidas e parte da res furtiva recuperada. Res furtiva aqui, pessoal, quer dizer o quê? Os 20 mil reais são várias cédulas, então tá no plural, tá? Res furtiva. Res furtiva tá no singular. Res furtivai é plural, tá, pessoal? Furtivai é plural e furtiva é singular. Então a res furtiva foi recuperada. Juca alegou ter menos de 18 anos de idade. Olha só, pessoal, as informações que nos trouxeram aqui, tá? Se vocês prestarem minha atenção na questão, tem várias informações que destoam do fato principal. O fato principal é a Caixa Econômica Federal, tá? Isso aqui que ele era menor, foram abordados, revólveres, etc., não tem interesse por conta de nós estarmos aqui focados no roubo ter sido na Caixa Econômica Federal, tá? Então vamos lá. Por ser o roubo crime comum, a atribuição para a lavatura do flagrante será da Polícia Civil. Olha só, pessoal. Sim, o roubo é um crime comum. A gente não duvida disso, porque o crime comum é aquele que pode ser praticado por qualquer pessoa, tanto um sujeito ativo como o sujeito passivo sendo vítima, tá? Pode ser qualquer pessoa, então seria um crime bicomum, tá? A atribuição da lavatura do flagrante será da Polícia Civil. Como é que vai ser da Polícia Civil, pessoal, se a agência é da Caixa Econômica Federal, feriu o bis? Lembra que eu falei para vocês? Bens, interesses e serviços da União. A Caixa Econômica Federal é uma empresa pública. Uma empresa pública. Então, quem tem a atribuição para a lavatura do flagrante, ó, a atribuição, não é a Polícia Civil, é a Polícia Federal. Certo? Então, o gabarito para a nossa primeira questão aqui é errado. Segunda, acerca da lei das armas de fogo, julgue o seguinte item. Se durante uma diligência forem apreendidas armas de uso privativo das Forças Armadas, a atribuição para apurar a infração penal será da Polícia Federal, por tratar-se de armas proibidas. Pessoal, isso aqui está absolutamente errado. Essa questão aqui não tem pé nem cabeça. O simples fato das armas de uso privativo das Forças Armadas estarem no decreto novo que saiu agora em 2019, que revogou o antigo decreto 3365 de 2000, o que acontece? O simples fato da arma ser das Forças Armadas não quer dizer que a investigação vai ser feita por conta da Polícia Federal. Isso aqui é uma atribuição da Polícia Civil. Não há hipótese alguma, até porque a Constituição não regulou essa possibilidade para a Polícia Federal, tá? Então isso aqui continua sendo da Polícia Civil, tá? Vamos seguir, ó.
Questão número 3, pessoal. Luiz, proprietário da mercearia Pague Menos, foi preso em flagrante por policiais militares logo após passar troco para cliente com cédulas falsas de moeda nacional de 20 e de 10. Pessoal, cédulas falsas de moeda nacional, isso é o crime de moeda falsa. Moeda falsa. Tá? Isso aqui é o artigo 289 do Código Penal. Esse é um crime de atribuição investigativa da Polícia Federal. Os policiais ainda apreenderam no caixa da mercearia 22 cédulas de R$20 e 6 cédulas de 10 falsas. Nessas situações, as ações praticadas por Luiz guardar e introduzir em circulação moeda falsa configuram um crime único. Sim, pessoal. Guardar e introduzir é o artigo 289, parágrafo 1º, tá? O que acontece aqui, ó? A questão quis saber se nós estávamos diante de um crime único pelo fato do Luiz ter incidido dentro de 2 verbos nucleares, que era o guardar e introduzir, tá? Mas o que eu quero que vocês percebam dentro dessa questão é que o crime de moeda falsa do artigo 289, parágrafo 1º, é de atribuição da Polícia Federal. Compete à Justiça Federal julgar, processar e julgar o crime de moeda falsa, tá? Nesse caso é da Justiça Federal, tá? Questão número 4. Então o gabarito aqui para nossa questão é certo, tá? Questão número 4. Será submetido ao Código Penal brasileiro o agente, brasileiro ou não, que cometer, ainda que no estrangeiro, crime contra a administração pública, estando a seu serviço ou cometer crime contra o patrimônio ou a fé pública da União, da empresa pública ou sociedade de economia mista. A circunstância de a conduta ser lícita no país onde foi praticada ou de se encontrar extinta a punibilidade será irrelevante para a responsabilização penal do agente no Brasil. Pessoal, isso aqui está perfeito, pessoal. Perfeito, perfeito, perfeito. Isso aqui é extraterritorialidade. Isso é extraterritorialidade incondicionada, pessoal, prevista no artigo 7º, inciso 1º, a linha B do nosso Código Penal, pessoal. Isso é a extraterritorialidade incondicionada. Então, essa questão aqui está absolutamente correta, tá? Vamos fechar aqui, vamos seguir. Para fechar, então, questão número 5. Ó. A respeito dos crimes contra o patrimônio, contra a administração pública, julgue os seguintes itens. Caso um policial federal preste ajuda a um contrabandista para que este ingresse no país e concretize um contrabando, consumar-se-á o crime de facilitação do contrabando, ainda que o contrabandista não consiga ingressar no país com a mercadoria. Pessoal, perfeito. Isso aqui é o artigo 318 do Código Penal. Então, o gabarito para nossas questões ficou errado, errado, certo, certo, certo. Meus queridos, qualquer dúvida que vocês tenham a respeito dessa aula, a respeito de legislação penal especial ou alguma dúvida que tenha ficado acerca de outra aula que nós tenhamos conversado aqui na nossa plataforma, dúvidas sobre direito penal, sobre processo penal, ou dúvidas pessoais que vocês tenham, qualquer coisa, pessoal, se vocês quiserem, podem contar comigo, venham me procurar, não hesitem, eu vou estar aqui à disposição junto com vocês até a aprovação. Eu desejo ótimos estudos, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!